Salve pessoal, chegou o primeiro recebidos aqui do canal, né? A grande questão é, por que a gente faz arte? Se você quer que a gente receba mais quadrinhos, se inscreve no canal, né? Porque as editoras estão prezando por grandes públicos para mandar gibi. Então, Exatamente. Obrigado Marcelo por confiar no nosso gigante nicho. Exatamente. A gente vai falar hoje de Bluebird. Quadrinho aí que vai sair essa semana ainda. Ela ainda não saiu. Exatamente. Do Marcelo Dac. Ou Marcelo Daqui. Foi um voto de confiança aí que ele fez pra gente. Ele falou assim, essa rapaziada, a gente tô com um gibizinho aqui e vou mandar pra essa rapaziada aí. Gente boa, Garotada do barulho. Exatamente. Primeiramente, eu sou o Henrique. Eu sou o Luiz. A gente é o Altiplano. Recebi esse gibi, eu cheguei a ler agora há pouco, por isso que eu tô cansado, eu tô totalmente avoado, porque eu ainda tá batendo, né? fui no rolê, voltei, 6 da manhã, não sei o que, eu não sou mais jovem pra fazer essas coisas. E aí tive que ler o gibi agora, e é um gibi que não é tão fácil de ler, né? Nem um pouco. Não é tão fácil, tanto pelo tema, quanto pela estética, né? Sim. Pelo jeito que ele vai ser conversado. Eu ia fazer a pergunta de sempre pra você, o que ele fala, mas é muito difícil falar sobre isso aqui. Mano, mas eu pelo menos entendi que é meio que um diário dele. Sobre as crises que ele passou, o que ele sente sobre a internet, sobre as coisas que afligem ele, né? São vários temas muito importantes aqui que vão ser tratados. Eu acho que são temas que são muito fáceis de você identificar, alguns menos, alguns mais. Sim. E ele tem consciência disso, tanto é que em alguns momentos ele vai falar sobre isso e sobre por que a gente faz arte e por que a gente compra arte, né? E por que você tá no meu gibi, ele sabe disso, que você passa pelas mesmas coisas. E como que a gente quer fazer as pessoas entenderem nossa arte, ou não entender, mas pelo menos consumir. A grande questão é a gente quer ser visto, né? Todos nós queremos ser vistos, essa é uma... E também não é algo só de artista, né? Porque a gente vê aí na internet... Não é só artista. No Instagram, e a gente vai ver, não é nem só isso, cara. O médico, às vezes ele faz a profissão porque ele quer ter esse ego dele ser amaciado ali, ele quer o dinheiro. Mas o dinheiro, no final das contas, não é um dinheiro pelo bem pessoal, é um dinheiro estético, um dinheiro... E todo mundo tem isso, né? A gente tem um canal no YouTube por causa disso. Mas também é porque ele é ser visto, é poder falar, enfim. Ele vai fazer coisas legais aqui. Ele é eu já vou dizer logo de cara, é um HQ difícil. É bem difícil. Porque vai ter momentos que vai ser texto, assim, e aí você vai ficar confuso, mas eu gosto um pouco disso, porque eu sinto que é a pira dele, tanto estética, de que ele querer explorar isso, ele sabe onde ele tá indo com isso, mas também ele quer te deixar confuso, ele quer te deixar no lugar onde ele também está. Ele quer mostrar, provavelmente, que ele quer representar da melhor forma possível que ele passou. O que ele sente porque que ele passou, exato. Ele teve a crise, talvez agora ele entenda que ele passou, mas na hora ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Exatamente. Provavelmente ele estava confuso e ele passou essa confusão de uma forma bem... Aqui a história, ela funciona de uma maneira, ela não tem uma história clara, e a história funciona de uma maneira desse menino, que seria o Marcelo, uma HQ autobiográfica, e ele vai ser pontos chaves ali da experiência dele na vida. E ele vai mostrar algumas coisas que aconteceram no passado, no futuro, você não sabe quando que é mais ou menos as coisas. E tem elementos muito legais, que tem horas que ele vai te jogar uma imagem, em questão de imagem de quadrinho, você não sabe o que significa aquilo. E aí parece que é como se ele estivesse te mostrando uma foto de uma ferida, você não sabe o que é aquela ferida, de quem é aquela ferida. E aí no futuro ele vai explicar algumas coisas, vai ter uma hora que ele vai mostrar uma coisa do Mario, e aí não sei o que, e aí você fala, puta, que legal. Tipo assim, ele me mostrou o significado daquilo. Tudo bem, ele poderia não me mostrar, mas aí faz sentido aquele começo. São vários momentos da vida dele, é um momento onde ele fala sobre pintar, ele fala sobre o relacionamento dele. Fala sobre podcast. Ele fala sobre podcast. Essa sensação do podcast é muito interessante porque essa falsa sensação de amizade que a gente tem, de a gente estar participando de uma conversa, a gente compartilha daqueles pensamentos, só que a gente não é amigo daquela pessoa. E aí você sente que você é amigo daquela pessoa e não é, né? Então... igual eu tava vendo algum podcast aí que a pessoa falou que via o Casimiro, tipo, o dia inteiro, ficava com o Casimiro dentro de casa o dia inteiro, durante a pandemia. É um amigo dele, e não é. Então, ele fala muito sobre essa questão do simulacro da internet como uma falsa realidade, assim. Só que faz parte da gente. Outro dia eu tava pensando sobre isso, como a gente tem no nosso Instagram, a nossa página no Instagram, ela é nossa. Ela não pertence meu. Se alguém tá ali e comenta alguma coisa, peraí, o que você tá fazendo aqui? E não é. É um lugar ali onde a gente não é nosso. Só que parece que é uma extensão do nosso corpo, é uma extensão da nossa mente, né? É um jeito da pessoa ver a gente. Na nossa vida, ou o que a gente quer mostrar pra eles, pelo menos. Alguns momentos parece que até que eu tive a impressão de que parecia como se você estivesse stalkeando alguém no Twitter, sabe? Que volta e meia você vê uma, criticando alguma coisa, e aí você vê uma enxurrada de posts, por exemplo, aqui nessa questão mais depressivas, tipo assim, um monte de coisa depressiva, aí do nada alguma coisa sobre uma arte que a pessoa fez, um retweet, e aí do nada uma foto de um gato. Parece que a gente tá scrollando o Twitter dele até chegar no final. Exato. Isso é bem interessante. Ele gosta muito de Lane, né? Ele até enviou pra gente
um ensaio, né? Um estudo que ele fez sobre Len, a gente não chegou a ler. E o Len vai falar muito sobre isso também. Sobre essa questão do ser humano físico dentro desse mundo digital, e ele não sabe em que lugar que ele tá, no mundo físico ou no digital. É bem legal, não vou dar spoiler de Len, porque quem quiser assistir vai ver o vídeo não é sobre isso, mas vale muito a pena assistir Len. E tem bastante coisas muito legais aqui, cara. Vai ter momentos que ele vai se questionar sobre se o que ele tá fazendo é certo, se o que ele tá fazendo vale a pena ser criticado. Pra que ele tá fazendo isso? Porque, por exemplo, tem uma hora que ele fala que ele quer ser visto, né? Quando ele fala sobre... Logo de começo, assim, que ele fala sobre não a arte, mas o podcast. Que ele queria ser visto, só que ele vê que ele acha que ele tem pouco carisma, né? Exato. Ele fala sobre isso. E é muito fácil sentir isso também, né? Eu também sinto às vezes isso. Eu não tenho muito seguidor no Twitter, por exemplo. Vou lá escrever uma coisa, e aí você vê que ninguém liga, e você fala, porra, por que tem tantas pessoas, às vezes tem tantos likes? Então você entra numa noia. E aí eu me desapeguei um pouco disso, mas é uma noia que é muito comum, de tipo assim, você quer que alguém te veja, você quer que alguém, sabe? E isso é uma falsa também, né? Uma relação, assim, né? De tipo... E tipo, pra quem não trabalha com o que realmente você precisa ser visto, é um negócio que, tipo, tanto faz. Você não precisa, mas na verdade é uma... É uma validação que não existe, mas que você sente que tem uma validação por algum motivo. Isso tem a ver com um pouco uma depressão ali que ele vai ter, né? Sim. Tem muitas coisas legais, como ele trabalha a arte pra expurgar os demônios dele, mas tanto porque a arte literalmente é isso, tanto pro artista quanto pro consumidor, às vezes você se espelhar, aqui citando o Inoue Asano, Pum Pum e Loop de Loop, é uma arte que não é pra esquecer da realidade, sim pra enfrentar a realidade, né? Sim. É um pouco piegas essa frase, mas ela é real, né? No fundo a gente gosta de ler essas coisas, ou produz essas coisas porque a gente quer lidar com essas coisas, a gente quer bater de frente, porque por mais que a gente fique se autoflagelando muitas vezes nessa... relação de ficar produzindo artes. Recentemente, meu curta que eu produzi, era uma coisa que era um período muito difícil pra mim, textos que eu escrevi, mas de certa forma funciona. De certa forma você lida com aquilo. Sim. Você bate de frente, você colocou no papel e tipo assim, pronto. Não pronto, lógico que não, né? Mas tipo assim, de uma certa forma você lutou com aquilo. Você voltou pra fora. Você encarou aquilo que você não tá encarando, você tá deixando pra depois, e de uma certa forma você encarou aquilo. Não vai resolver esses problemas, mas é legal, né? E tem umas partes legais também que mostra como que ele lidou com a faculdade também, né? Sim, vai ter um momento que ele vai falar da faculdade. Que eu acho legal esse momento, que ele vai mostrando os cadernos, ele vai falando disso pelos cadernos. Ele faz um caderno por semestre. Eu acho legal que no primeiro caderno ele mesmo tem consciência de que fala, aqui parecia que tudo ia ficar bem, sabe? E aí logo depois no outro caderno aqui, tipo assim, aqui já deu merda. Cara, e mostra também o que a gente sentiu bastante por causa da pandemia, né? Que a gente se formou, tava durante a pandemia sem expectativa nenhuma de trabalho, sem, tipo, uma síndrome do impostor, tipo, pô. Isso aqui não é, tipo assim, você sente um vigarista mesmo, né? Tipo, eu cheatei pra me formar e... Porque a gente fez cinema e a gente tem esse processo de, tipo assim, a gente ia terminar fazendo um curto. Sim. E a gente fez um trabalho de texto. E aí passou aquela vibe, tipo assim, puta, cara. E também, por causa da pandemia, também difícil, tava muito difícil de arranjar emprego de, tipo, estar em set, coisa do tipo. Cinema já é difícil, né? Sim. Arrumar emprego. Ainda mais numa cidade que não é São Paulo, né? Enfim. E aí, pandemia, fodeu tudo. E aí é que entra uma grande questão aqui, que eu gostaria de falar. Eu queria comentar um livro que eu li no mês de abril, e entrou no meu top, que é o Realismo Capitalista. E ele fala muito sobre isso, de como a gente, nós seres humanos, a gente tem mania no sistema que a gente vive, de individualizar a culpa pra tudo. Então, tipo assim, se a gente tem um problema, a culpa é da nossa família, a psicologia vai ver assim, tipo assim, a culpa normalmente vai ser da família, do pai, da mãe, suas relações familiares, enfim. Ele é psicólogo, eu acho, né? Então, ele vai ter uma noção melhor sobre isso. E na psiquiatria, tipo assim, os problemas são do seu cérebro. E não que não sejam reais. Mas nunca tem é o grande problema parcela de culpa de outras coisas, do capitalismo. Por exemplo, capitalismo. Então, a questão é que, tipo assim, esse problema, essa culpa excessiva de eu tô desempregado, então eu sou um merda, então eu não tenho função na sociedade, então eu sou menos humano que o outro cara que tem um trabalho bom. Sim. Então, tipo, tem um cara que ele faz coach, ele fala que é só eu querer, só que se eu querer eu não consigo, eu tentei, não vai, enfim. Então são várias coisas que vão fudendo na nossa mente de uma maneira inacreditável. E aí faz a gente ficar com essa ansiedade generalizada, o tempo assim. todo, assim, né? Então, muito da frustração que ele vai ter aqui é que essa questão de trabalho, essa questão de não se sentir importante. E por que ele não se sente importante? Porque ele não tem emprego, ou porque o emprego dele não foi bom, ou que não sei o quê. E faz a gente também ter uma inveja do outro, né? Exatamente. E por que
que ele quer ser visto? Por exemplo, quem não tem emprego fica, pô, queria ter um emprego. Aí quem tem emprego pensa, pô, queria trabalhar igual outro cara que recebe muito mais. Aí quem trabalha e recebe muito mais pensa, pô, queria ser o dono que nem o próprio livro, O Realismo Capitalista, ele fala muito sobre isso, como no próprio trabalho a gente não tem mais essa relação de sindicato, de uma relação de conjunto, de tipo assim, lutar pela equipe, pela coisa. E sim uma coisa descentralizada, entre tipo assim, eu tenho meu emprego, o fulano tá trabalhando melhor que eu, esse pai ele vai crescer, o fulano tá trabalhando mal, ele vai se foder daqui a pouco, enfim. E não existe uma sensação de coletivo, né? E voltando a falar do quadrinho, né, tem umas partes muito loucas que é tipo, são vários textos, e aí você repara que tem uns negócios desenhados por cima, né, e você meio que tipo fica, caralho, deixa eu tentar ler, mas não consegue ler inteiro, pelo menos, o que tá por trás. E aí chega uma hora que você lê e ele fala que ele voltou e ele rabiscou por cima. Sim, isso eu acho legal, porque dá uma dinâmica pra parada e você vê que a obra é dele mesmo, e ele sabe o que ele quer com a parada, assim, tipo assim, também... eu faço o que eu quero com isso aqui, isso é meu, sabe? Você tá sendo meio que um estrangeiro aqui no meu mundinho, né? Eu acho que é uma obra mais introspectiva que eu já vi. Eu também, eu acho que também. Tipo, cinema, é quase um filme, diário quadrinho. mesmo, é quase um diário que é dele, que ele tá colocando aqui pra gente ler, ele tá se abrindo pra nós. Eu acho até legal porque isso traz pro começo uma coisa que eu pensei, que ele vai ter essa hora que ele vai rabiscar tudo e você vai ler rabiscado e só depois que ele vai te avisar porque que ele rabiscou. Ele fala, pra mim não fazia sentido, eu tava me abrindo muito. E esse medo que a gente tem de, tipo assim, eu tô fazendo uma coisa pra abrir, mas eu sei que as pessoas vão me ver e eu não quero tanto. E isso volta pro começo, quando ele, numa tirinha, ele mostra que um padre, uma vez ele, já desde criança com essa veia artística, essa coisa criativa que provavelmente ele tinha, dele desenhou numa página em branco da Bíblia e o cara tirou da mão dele, brigou com ele. Tipo assim, isso é coisa do demônio. Então você vê que ele já tem medo de se expressar. E também outro negócio interessante, que ele fala das doenças mentais que ele tem, né? Tipo, ansiedade. Sim, ele manda um grande abraço, que nem Evangelho, ele manda um parabéns, né? Quase. Ele fala também que ele tem bipolaridade, né? E um negócio interessante da bipolaridade é isso, que tem, pelo menos até onde eu saiba, não sou especialista, mas tem dois lados da sua bipolaridade. Tem o de mania, que é quando você tá mais animado e agitado, e tem o depressivo, que aí você tá depressivo, né? E aí dá pra entender que, de repente, o que ele tava escrevendo, ele tava em um estado, e quando ele desenhou por cima, porque ele tava em outro, e falou, pô, aquilo já não é mais nada, e voltou atrás. Ele vai ter vários momentos também que ele vai falar sobre mania, de tipo assim, quando ele vai e ele brisa na Bíblia. Ele vai. Ele fala que ele leu a Bíblia inteira em 30 dias, assim, aí você vê que ele entra num estágio muito louco, assim, de... Ele ficou obsessivo com o negócio. E é muito interessante, porque querendo ou não, é uma maneira dele lidar com as coisas, assim, né? Eu acho muito legal uma coisa que ele trabalha várias coisas, tipo assim, volta e meia ele vai colocar uma coisa de um quadrinho antigo dele, provavelmente, e aí ele coloca os quadrinhos e você fala, mano, não entendi porra nenhuma disso aqui. E aí logo em seguida ele comenta sobre aquilo, e aí você fica, puta, que foda, porque, por exemplo, no livro Armor ele vai comentar como ele tem mania de falar sobre sonhos. Sim. E aí ele sente uma certa síndrome de impostor, de tipo assim, será que eu só tô escrevendo isso aqui porque não faz sentido? Enfim. Então, é muito interessante. E também tem um fluxo de pensamento que me lembrou o quadrinho do Paulo Krumbin, que é o que você não leu, que é aquele... Tem um nome grande que a gente citou no livro da Unesp, no vídeo da Unesp. Que ele também faz umas linhas, assim, que vai ligando entre coisas, tipo Naruto, aí ele anime, aí vai pra Akira. Akira ele pensa em pílula, remédio. Tá. E ele faz um negócio parecido aqui assim também, tá ligado? Aqui tem uma hora que é uma enxurrada de coisa. Eu tive até dificuldade porque tem um pouco de déficit de atenção. E aí tem umas horas, rapaz, que eu fiquei... Nossa, minha cabeça tava em outro lugar. Mas tem umas horas que é várias coisas. Você não sabe se é passado, presente, se isso aqui é antigo, se é novo. Se é só o que tá dentro dele também. Coisas que ele já produziu, coisas que ele tá produzindo na hora. Coisa que ele usa de referência, coisa que já foi referência pra ele, que ele só gosta. Ele vai ter uma hora que ele vai falar sobre um outro conto que ele ia ter produzido, outro quadrinho, e ele não produziu. Ele fala que ia ser um pouco mais caótico ainda, que isso aqui já é muito caótico. Eu sinto que é um caos um pouco organizado, controlado. Eu ia citar até uma obra quando eu tava lendo, que é uma música que é Truth Massacre, alguma coisa assim, do Captain Beefheart, que ele é um álbum de rock, jazz, um monte de fita, que ele é uma loucura. Só que a parada é que, tipo assim, parece que os caras pegaram um instrumento e tocaram cada uma da caralho, foi tocando e gravando. Só que a parada é que teve anos de preparação em pauta, escrito, nota por nota dessa bosta. Então é muito louco, porque, tipo assim, você pega uma coisa super caótica, mas é um caótico pensado. Tipo, imagina que eles fizeram um negócio que, tipo, pô, esses caras erraram. Só que aí todo show eles tocam a mesma coisa. Exatamente, porque é certinho. Não que aqui não tenha momentos de improviso, talvez tenha momentos que, provavelmente, ele rasurou a página porque ele fez uma coisa, fez outra. Só que tem horas que parece que ele sabe o que ele tá fazendo bem aqui. Então, se ele faz uma porrada de coisa, quando ele vai se abrir aqui, por exemplo, ele vai falar sobre a hora que ele foi internado, ele vai falar sobre várias coisas, ele fala que ele vai tomar eletrochoque. E aí, tipo, é um momento muito delicado aqui. E ele fala, vamos falar sobre outra coisa? Aí vamos falar sobre o meu gato, vamos falar sobre outra coisa. Então a vida não precisa ser o tempo inteiro triste, a vida não precisa ser o tempo inteiro remoendo, porque o que ele faz aqui é remoer o tempo inteiro, várias angústias dele. Só que nesse momento ele, tipo, não precisa ser o tempo inteiro assim, sabe? E aí ele vai falar sobre uma HQ que ele fez, era mais caótica ainda,
sobre um Gollum, e é muito confuso ali essa parte que ele tenta descrever, sobre como é que seria ser. E mas meio que, tipo, querendo ou não, tudo que a gente tá pré-produzindo, quando a gente vai explicar pra alguém, é um negócio confuso que ninguém entende, né? Sim. Só dá pra entender, não só dá pra entender, a não ser que você seja um cara que trabalha com speech. Sim. Dificilmente você consegue explicar um negócio que tá só na sua cabeça. Só num argumento ali mesmo. Você tem que ter um argumento muito claro na tua cabeça pra tentar explicar. Se quando a gente tá filmando alguma coisa, vai falar... Puta, eu lembro quando eu fazia meu curto, era muito difícil explicar o que era, mas explica, né? Sim. E aí ele conta, e meio que essa coisa do Gollum, que seria essa coisa meio a referência a ele. Não ele, mas essa coisa do introspectivo, de a gente se fechar em si mesmo. A própria questão do castelo. É uma armadura que a gente faz pra lidar com a gente mesmo, né? E ele vai falar sobre como ele lida com as frustrações e vira violência, esse Gollum. E aí no final da HQ aqui, ele vai trazer o Gollum de novo, só que agora o Gollum ele vai começar a pintar e lutar ali naquele... Depois que ele termina todo esse processo dele de fazer essa autobiografia sobre a vivência dele, ele vai trazer esse Gollum que vai lutar e assim, com um pincel, e ele vai produzindo um monte de arte, com um monte de referência da vida dele, e termina meio que assim, com um monte de arte, aí tem um robô ali observando ali as artes dele. É um pouco meio lúdico, talvez seja algo que ele se acha meio robô assim, né? Mas eu acho que é uma maneira que é finalizando essa obra. Eu não sei se o Gollum que ele tinha escrevido, ou esse Gollum é um novo escrito. Esse Gollum é um Gollum novo que ele fez. Só que é como se ele estivesse lidando com os problemas dele através da arte. Finalmente, assim, ele conseguiu colocar uma HQ no mundo. Sim. Ele conseguiu lidar com os problemas dele. De repente, ele tinha algum medo de lançar quadrinho, ele lançou esse, talvez de agora em diante ele comece a lançar mais. Cara, eu acho que a estética dele é muito interessante. Eu gostaria de ver, eu juro, eu gostaria de ver uma coisa, uma história mesmo, de algum personagem, uma ficção, com essa estética. Sim. Confusa assim mesmo. Talvez aquele outro quadrinho que você citou também seja interessante pra ler, né? E é legal também a arte dele, né? Que é um negócio mais rabiscado, mais adolescente, tipo, causando por aí. Lembra um pouco os zines. Eu tenho um grupo de pessoal que eu sigo no Twitter, assim, que produz bastante quadrinho. E tem essa arte muito parecida. É meio comum um pouco. Eu acho legal essa arte. Meio juvenil, só que... com sentido, né? Não é que é, tipo... alguém que não sabe desenhar fazendo, é um cara que sabe o que ele quer totalmente fazer. Disforme, assim, mas é muito proposital, assim, sabe? É uma coisa muito... e dá uma certa angústia, né? Eu gosto desse tipo de arte. É isso. A gente gostou bastante do quadrinho. Queria agradecer ao Marcelo, que foi o primeiro recebido aqui do canal. Primeiro a enviar, primeiro a confiar. Exato. Façam mesmo, né? O quadrinho dele sai dia 20, sábado. A gente vai deixar aqui as descrições. Se tudo der certo, esse vídeo tá saindo antes. É pra sair dia 16. É que ele vai pra Gramado. Você comenta aí se saiu dia 16 mesmo. A gente vai deixar o link aí pra onde ele mandar pra gente que dá pra comprar, né? Exatamente. A gente vai deixar o Instagram dele, a gente vai fazer tudo trâmite. Todo o trâmite aí. Valeu aí pelo voto de confiança. É muito querido a sua parte aí de mandar pra gente. E fica a recomendação pros outros quadrinistas também que têm interesse. Se vocês têm alguma obra aí que estão pra lançar, ou já lançaram e faz tempo que ninguém fala sobre. Mas se tem um gibi que tá parado, ou se você conhece um quadrinista, ou se você tem até uma editora. Você fala, pô, eu tenho uma editora, essa molecada é legal. Se vocês mandarem... qualquer tipo de quadrinho a gente gosta. Exato. Quer dizer, não é que gosta, mas a gente gosta de ler. De repente, se é ruim, a gente não vai gostar, mas aí não é culpa sua, é culpa nossa. A culpa é sua. Mas é isso, né? Se inscreva-se. Se inscreve aqui no canal, se inscreva-se. Se inscreva-se. Dá like, ativa o sininho, segue a gente nas redes. É isso. E ajuda a gente a chegar aí em muitos seguidores pra gente receber cada vez mais quadrinhos e conseguir comentar essa cena, né? Tanto brasileira quanto de editora, só pra... A gente tá falando bastante de quadrinho brasileiro aqui no canal, que é muito legal. A gente quer encontrar vocês na Comic Con. A gente vai estar lá, viu? Ou não, mas... a gente não vai estar lá, viu? Provavelmente vamos. Paz. Vá ao terapeuta, se trate, se cuide. Você merece ser amado.